vocês aí, né? Talvez. Sim. Então, vamos lá. Hoje, 26 de maio de 2022. Né? Então, a gente vai ter esse clube de revista aqui. A análise desse artigo aqui, que vai ser feito tanto pela apresentação pelo Felipe, quanto a colaboração do Richard. Né? O preço do amor, The Price of Love, an investigation to the relationship between romantic love and the expression of obsessive-compulsive disorder. Cara, tem ligação, então, de amar e toque? Vamos lá, então, Felipe. Tá, então eu sou o Felipe, terceiro semestre de medicina da UFIXPA. Já que o professor já gastou o inglês dele aí, eu vou passar essa parte. Boa. Então, só uma breve introdução aqui. Então, o TOC, né, é o transtorno marcado por pensamentos, imagens ou impulsos experimentados como involuntários, né, e angustiantes, que seriam obsessões, e as compulsões, que seriam comportamentos repetitivos, ritualísticos ou atos mentais. Há estudos observacionais, né, que mostram a possibilidade do estado do amor romântico, né, eu traduzi aqui como uma paixão, né, em português a gente consegue interpretar melhor assim, ser um preditivo do toque, né, influenciar as expressões e seus fenômenos. Aí o Thomson aqui, o Marazati aqui, fizeram essas pesquisas. E como eles podem se semelhar? Através dos pensamentos ou imagens intrusivas, né, maior consciência de um ente querido e exclusividade de foco e a tendência a ficar obcecado em detalhes triviais de uma experiência. Então aí a gente começa a perceber as similaridades. Mais detalhadamente, então, a paixão, por exemplo, ela tem um aumento de senso de responsabilidade e excessivo medo sobre a segurança da pessoa amada. Paralelamente, no toque, esse medo, né, esse medo de dano, assemelha às obsessões na dimensão agressiva. No amor, pensamentos sexuais, desejos de fantasia, em paralelo ao toque, são sintomas de dimensão sexual religiosa, né, que envolve obsessões sexualmente carregadas e pensamentos de impulso impróprios. E o sentimento de incompletude, né, que se percebe na paixão e no toque também é um grande motivador das compulsões. Sabe que tem um trabalho de um cara que é grandão assim no mundo do toque, é o James Lackman. Ele é titular da Yale de psiquiatria. Ele é psiquiatra de criança, na realidade, psiquiatra infantil. E ele fez um trabalho uma vez, né, sobre o amor da mãe pelo recém-nascido. Aquela preocupação exagerada da mãe com o recém-nascido, uma forma de amor, né? E o quanto isso tinha de semelhança com as obsessões, né? Com o pensamento, ai meu Deus, será que tá com frio? Será que comeu? Será que fez cocô? Será que fez xixi? Será que tá doendo? Será que... Cara, é quase uma obsessão. Mas é que se a mãe não ficar mais obsessiva com a criança não se cria, né? Então, existe uma certa necessidade da obsessividade para que a gente consiga cuidar de uma criança. E isso tem uma explicação neurobiológica. É um efeito de um hormônio chamado ocitocina. Né? De lá para cá, se estudou muito mais ocitocina, enfim, a ocitocina tem várias funções. Aumentar a contração do útero na hora do parto, ajudar nas contrações, né? Contração dos ductos lactíferos para amamentação, ajuda na empatia de colocar no lugar do outro, e esse aumento da ocitocina no pós-parto estaria associado com esses pensamentos obsessivos, especialmente de se colocar no lugar do outro, né? Que é justamente, eu preciso pensar pela criança para poder ajudar ela. Então ele acha que isso, o amor da mãe, seria uma coisa obsessiva e necessária do ponto de vista desenvolvimental, né? Então, ter pensamentos obsessivos ou ter comportamentos compulsivos não necessariamente são patológicos, tá? Eu estou frisando isso para dizer que amar ou estar apaixonado, que é um amor romântico, né? Estar apaixonado não necessariamente é doença, mas também pode virar. Né? Tem uma psiquiatra, Mônica, não lembro o sobrenome dela, de São Paulo, que ela estuda justamente o amor patológico. Né? Tem até grupo, mulheres que amam demais, anônimas.
Mas, de modo geral, estar apaixonado não é doença, não é patologia. Então, é bom frisar isso, porque daqui a pouco a pessoa vai achar, não, então se apaixonar é ruim. Não, se apaixonar é bom, mas não pode causar sofrimento, fazer perder tempo e interferir nas nossas vidas. Né? Só para fazer esse adendo. Toca aí, Felipe. Não sei se o Richard quiser comentar alguma coisa. Aliás, quem quiser comentar, por favor, todos podem comentar, tá? Toca, Felipe. Então, e referente a essa questão evolutiva é justamente uma das explicações aí dessa relação, né? E como o professor Igor comentou, as características neurobiológicas da paixão são compartilhadas no mecanismo do toque. Assim como há também uma necessidade de proteção da mãe com o filho, há também uma necessidade evolutiva de ter pessoas próximas, né? Então, se ter um companheiro, assim, essa paixão seria importante para isso também. Então, os sistemas neurobiológicos responsáveis pelo amor devem estar na sua regulação rigorosa. Assim como o professor falou, não é patológico, né? É necessário, mas precisa ter um tempo, né? Se você persistir durante muito tempo, aí começa a ficar uma coisa patológica e é necessário, então, que esse sentimento seja transformado, ressignificado, senão ele pode transformar em um pensamento obsessivo e intrusivo demais. Então, essas disfunções desses mecanismos neurobiológicos do pensamento controlado estão implicados na patogênese do toque. Deixa eu ver aqui. Aí alguns outros achados, assim, teóricos. Marat aqui, então, realizaram um estudo comparando 3 grupos de participantes. O grupo 1 são de apaixonados recentemente, o grupo 2 de indivíduos diagnosticados com toque e não estavam apaixonados, né, quando foram diagnosticados, e o grupo controle. Eles analisaram o transportador de serotonina plaquetária, né, por meio da ligação de paroxetina, que é considerado um medicamento biológico confiável no marcador do toque. Os resultados, então, a partir da densidade do transportador, verificou-se que o grupo 1, que é os apaixonados recentemente, e o grupo 2, que o diagnosticado com toque, tiveram menor densidade do transportador em relação ao grupo do controle. Mas eles não diferiram entre eles. Então, o grupo de apaixonados e o grupo do diagnosticado com toque tiveram índices bem parecidos. 12 a 18 meses depois foram feitos novos testes e o grupo 1, que eram aqueles apaixonados, eles voltaram a um patamar igualando-se com o grupo controle, o grupo saudável, né? Então, aí indicando que essa paixão foi ressignificada e neurobiologicamente houve alteração. Então, isso sugere que o amor, de forma, tem uma semelhança, né, neurobiológica com o toque. Porém, a questão toda é que o toque não para, né? A paixão, apaixonado, tu tá ali, a coisa fica obsessiva, então depois passa. O toque não passa, né? Só para quem não lembra, o transportador de serotonina é o responsável por pegar a serotonina na fenda sináptica e trazer de volta para dentro do neurônio para ele ser reutilizado, né? Para ser reciclado. Então, tem pessoas que nascem com uma quantidade adequada e funcionamento adequado do transportador de serotonina, que é uma proteína também. Tem gente que nasce com menos, tem gente que nasce com mais. Né? O nível adequado é o ideal. Ter a mais ou ter a menos é ruim. Na verdade, ter a mais, tu tira a serotonina da fenda sináptica com muito mais frequência e aí a comunicação entre os neurônios não acontece de modo adequado também. E ter a menos faz com que a gente tenha excesso de serotonina na fenda sináptica, o que a princípio, que legal, tem bastante serotonina na sinapse, mas ter serotonina demais na sinapse faz com que os receptores pós-sinápticos fiquem surdos. Tem tanta serotonina que eu não vou ouvir mais elas. Então, eles ficam hipossensíveis. Também não é bom. Então, tanto a mais quanto a menos vai ter dificuldade de comunicação entre os neurônios. Certo? Então, a gente sabe que nos pacientes com toque existe alguma alteração de transportador de serotonina, e o que a Marazzi conseguiu fazer foi mostrar que na paixão tem uma coisa parecida, né? Só que por quanto tempo, né? A gente acredita que no toque seja mais duradouro e na paixão a coisa seja mais transitória, né? A paixão, não sei se vocês sabem, mas já calcularam, né? Dura no máximo 7 anos. Depois de 7 anos. Tu até se apaixonou de novo, tu até se apaixonou, mas não é mais a mesma paixão, né?
ressignificado, né? E aqui nos testes ele mostrou isso, né? Porque no grupo 1 aqui, o que estava apaixonado, depois eles voltaram ao patamar normal aqui. Diferente do pessoal que diagnosticado com toque. Porém, esse estudo não mediu o comportamento obsessivo compulsivo, né? Compulsivo. Então, essas anormalidades traduzidas em manifestação do toque, não se tem conclusão, né? É inconclusivo. A proteína transportadora de serotonina é determinada geneticamente, tá? A gente conhece quais são os genes que estão envolvidos. Eu só não sei se é um dos que a gente vai estudar lá no latino, mas é uma pergunta que a gente pode fazer para a Carolina dia 9 de junho, se dentre os genes todos que a gente vai estudar lá, se o de transportador de serotonina está envolvido. Provavelmente sim. Então, a partir disso, né, não tendo uma verificação empírica e conclusiva sobre a manifestação do toque, então daí se propôs esse trabalho, que tem como objetivo, então, examinar se o toque precipitado pelo amor, né, romântico, difere significativamente do toque não precipitado, e se em certas expressões fenotípicas, né. Então, e também, a segunda hipótese é se o toque precipitado de amor estaria associado com outras fenômenos e patologias, né, como sistema religioso e sintomas agressivos, fenômenos sensoriais, como o sentimento de incompletude, episódio início, né, seria o primeiro episódio de relato, né, do toque, aumento da gravidade de sintomas de depressão e ansiedade, transtorno bipolar 1 e 2, transtorno de ansiedade generalizada, agorafobia sem pânico e transtorno de ansiedade de separação. Agora vamos aos métodos. Então, a investigação ela é secundária, ou seja, ela pegou uma amostra já feita inicial de 1.001 pacientes diagnosticados com TOC, de 7 universidades do Brasil, recrutados entre 2005 e 2009, tá? Com critério diagnóstico DSM-4, de as entrevistas estruturadas pelo diagnóstico de eixo SID. Não conheço muito. Os pacientes encaminhados por laboratórios, né, eles foram encaminhados de ambulatórios e clínicas de internação por médicos de unidades de atendimento primário, de atenção primária à saúde, e serviços psiquiátricos privados em São Paulo, e sites e mídias de anúncio. Os pacientes descartados foram aqueles que foram incapazes de compreender as avaliações, né, os instrumentos, os questionários, aqueles que apresentaram o transtorno psicótico, e os menores de 15 anos. 15 anos aqui é uma regra devido a estabelecer que pessoas com menos de 15 anos, mesmo que tenham uma paixão, não teria capacidade ou não teria, né, esse impulso de ir atrás dessa paixão e concretizá-la, né? Então, isso diminuiria alguns sintomas de ansiedade, de ficar pensando mais no ente querido. Acho que o professor quiser falar um pouco mais sobre isso. Então, daí a amostra final ficou com 981 pacientes, com a média de idade de 35,31 anos, e o intervalo de 15 a 82 anos. Deixa eu só aproveitar o momento volta. O que vocês acham de um tamanho amostral de 981 pacientes? É um tamanho bom, um tamanho ruim, razoável, de modo geral? Eu acho que é baixo um pouco, porque Pois dentro é. desse, tem que procurar as pessoas que se enquadram ainda na paixão, né, que tiveram. Então, para ter essa resposta, a gente tem que ter uma ideia da prevalência, né? Prevalência de toque é em torno de 2% da população. Ou seja, de cada 100 pessoas que vocês conhecem, 2 têm toque. Então, tendo esse conhecimento, 981 pessoas é pouco, é médio, é muito? É pouco até, né? É pouco até, né? Assim, a tendência é a gente dizer que é pouco. Eu desafio vocês a acharem 10 trabalhos que não envolvam o CETOC, que tenha mais do que isso de paciente num trabalho. Duvido que vocês encontrem. Vai ter uma meia dúzia de trabalho e geralmente o CETOC vai estar no meio junto, né? Existem três agora, grandes bancos de dados de paciente com toque no mundo. Um é o nosso, tem 1.000 pacientes, nem é o maior. Tem um banco de dados holandês, tem 1.600 pacientes. E tem o banco do Colégio Internacional de Toque, né, que deve ter uns 2.000 pacientes. Então, cara, é um número bem legal
para fazer qualquer tipo de trabalho. Qualquer revista, quando a gente submete um artigo com 1.000 pacientes, mais ou menos, eles ficam maravilhados. Porque os trabalhos envolvem geralmente 50, 60, vocês vão ver aqui os mestrados do Rodrigo, da própria Mirella, que são 50, 60 pessoas, e dá uma trabalheira para fazer. Vocês não têm ideia do que foi colher esses 1.000 aí. Em termos de variáveis, a gente tem 1.680 variáveis potencialmente analisáveis nesse banco de dados. Em termos de variáveis, é o maior banco do mundo. Por isso que a gente tem tanta gente que vem atrás do nosso banco. O Banco Brasileiro tem variável que os outros não têm. Né? Então, é um número bem legal para a gente trabalhar. Por que a gente parou em 1.001? Para vocês terem uma ideia. A Albina, que é de Botucatu, da Unesp de Botucatu, ela estava no Instituto de Psiquiatria de Londres, fazendo um pós-doutorado, e ela levou o banco para lá para trabalhar no banco, enfim. E ela conversou com os amigos epidemiologistas lá da Universidade de Londres, e os caras disseram, cara, o resultado que tu encontra com 1.000 não vai mudar muito se tu tiver 2.000 ou 3.000. Né? O resultado vai ser mais ou menos o mesmo. Então, vocês podem parar de colher dados e vão começar a trabalhar no banco, não vai dar muita diferença. Por isso que a gente parou de colher em 1.000, porque a nossa proposta era chegar pelo menos em 1.500. Aí você fala, cara, não vai dar muita diferença. Então, comecem a trabalhar em cima do banco, analisar, vai ser muito mais importante do que ficar colhendo. Do ponto de vista clínico. Agora, do ponto de vista genético, vocês vão ver a Carolina falar que a gente precisa de bancos enormes, bancos gigantes, para a gente poder ter resultados mais interessantes. Tanto é que o projeto Latino, esse está se propondo a colher 2.500 pacientes com TOC, né? Para a gente poder ter a saliva desses pacientes, poder fazer toda a análise genética que for oportuna, né? Então, a princípio, para variáveis clínicas, 1.000 pacientes ou 980, é um tamanho bem legal. Outra pergunta. Média, 35 anos. Desvio padrão de 12. Isso está bom ou isso está ruim? Assim, de modo geral, tá? Muito por cima, micro aula de bioestatística aqui. O desvio padrão não pode ser maior do que 50% do valor da média. Tá? Essa é uma regrinha meio bobinha, mas se vocês virem um desvio padrão maior que a média, igual à média, ou quase igual à média, quer dizer que essa amostra é muito heterogênea. Quando o desvio padrão está menos da metade da média, tem uma boa chance dessa amostra estar normalmente distribuída, ter uma distribuição normal, que é uma coisa esperada. Veja que aqui a gente tem um grupo bastante heterogêneo, de 15 a 82 anos. Mesmo assim, deu uma boa tendência, né, de essa amostra ter distribuição normal. Para a gente ter 100% de certeza se tem distribuição normal, que é o sonho dos estatísticos, é que toda amostra de variável contínua tenha distribuição normal, a gente tem que fazer alguns testes estatísticos. Tá? Olhando assim, eu vou dizer, cara, metade de 35 é 17,5. O desvio padrão deu 12, beleza, tem distribuição normal, a amostra não é tão heterogênea quanto se imagina. Mas confesso para vocês que a hora que a gente faz os testes estatísticos mesmo, tal, a idade, essa variável não tem distribuição normal. Ou seja, realmente é um grupo bastante heterogêneo, o que é bom para representar, né, esses 980 pacientes, dizer que eles têm uma representatividade do Brasil, talvez sim, pelo menos em relação à idade. Certo? Posso fazer uma pergunta? Vamos adiante. Pode fazer, Sofia, por favor. Tu tinha dito até, eu me lembrei dos outros estudos, que realmente 931 pacientes, tipo, não é um número tão baixo, né? Mas uma coisa que eu fiquei pensando foi que, como o intervalo de idade, ele é bem grande, isso não leva, tipo, a uma confusão, porque, de certa forma, também, tipo, o amor de uma pessoa de 15 anos é diferente do amor de uma pessoa de 82, né? Bem observado. Eu acho que sim. Aliás, eu acho, mas eu não sei se a gente tem evidência para dizer que um adolescente se apaixona com 15 anos é diferente do que um idoso de 80 que se apaixona. Ou o idoso não se apaixona. Olha o preconceito. Olha. Não é por isso, mas tô falando que, tipo assim, uma pessoa de 15 anos, talvez ela olhe de uma forma mais ideológica, sabe?
Uma pessoa conforme tu vai amadurecendo, às vezes tu é mais prático, tá? Mas acho que talvez seja meio... Excelente pergunta de pesquisa. A paixão do idoso é diferente da paixão do adolescente? Eu até vou te dizer, eu queria dizer que sim. Mas eu não tenho essa convicção, cara. Não tenho essa certeza. Será que o idoso, quando se apaixona, não fica mais ele não fica mais feliz, não fica mais motivado, mais sexualizado? Ah, mas os hormônios são diferentes. Os hormônios são bem diferentes. Então, a princípio... Cara, não sei da resposta. Para vocês terem uma ideia... Tá? Mas é uma excelente pergunta, Sofia. Podemos até tentar fazer uma análise em cima disso. Para vocês terem uma ideia, né? A gente tem 250 milhões de brasileiros, mais ou menos, né? 2% dá 5 milhões de brasileiros. Será que 1.000 representam 5 milhões, né? Não, 5 milhões não. 5 milhões. Então, essa é uma pergunta de tamanho amostral. Será que representa? E, diante do que a Sofia colocou da heterogeneidade, né? Dos 15 a 82, tanto espaço, um gap tão grande aqui de idade, será que a gente está representando toda a população, né? Então, talvez não tenha uma representatividade como a gente gosta, mas é um tamanho bem essa é uma amostra clínica, né? De pacientes com toque, muitos com toque severo, alguns com toque incapacitante, pessoas que estão procurando tratamento. Até uma das coisas que está lá nas limitações do estudo. Não é uma amostra que busca pessoas que se apaixonaram. Não é isso. Se fosse, a gente ia precisar de uma amostra gigantesca. A gente ia precisar de uma coisa muito maior para ter alguma conclusão sobre o amor, a paixão para o mundo inteiro. Do contrário, a gente faria uma conclusão só para, sei lá, Guaíba. Então, né, em Guaíba as pessoas se apaixonam dessa forma. Então, tem uma coisa diferente na questão de como o estudo foi construído. Esse daqui é para uma amostra clínica, não é para uma amostra onde a gente pensa na paixão. São só dois paralelos que foram traçados, porque teve ali a visão de que talvez com o fenômeno sensorial as coisas neurobiologicamente sejam parecidas e tal, mas... Bem lembrado, Richard. São aí, 7 universidades do Brasil, ou seja, 7 centros de referência. Na realidade, 8, mas a gente conta como sendo 7 centros. Centros de referência, geralmente, são casos realmente mais graves, né? Não é um estudo ecológico que a gente vai lá e faz na comunidade. Ele pegaria toques mais leves e tal. Então, ele tem uma excelente representatividade de toque que está sendo atendido em serviços terciários, né? Não do toque como um todo. E isso é uma das limitações do método, né? Mas eu acho que a questão da Sofia é interessante a gente, talvez, separar por idades, né, e refazer, talvez, esse trabalho, avaliando por idades. Pode ser interessante. Uma coisa também é que se analisou a paixão antes, né, antes do diagnóstico, né? Então, mesmo que depois, lá com 82 anos, o amor signifique uma coisa diferente para ele, mas na memória dele, antes, na juventude, ele sentiu aquilo, né? Então, acho que pode ter mais um viés de memória do que de significado do amor. Mais fácil o idoso ter viés de memória do que o jovem ter viés de memória, né? Pelo tempo de vida. Vamos adiante. Então, para analisar, isso, para analisar cada item, né, a comorbidade psiquiátrica, foi um questionário desses aqui, né, o amor como precipitante, idade de início, curso de desenvolvimento, obsessão e compulsão, dimensão de sintomas do toque, todos são questionários aí padronizados. Fenômenos sensoriais, sintomas depressivos, sintomas de ansiedade. Então, a partir disso aqui, eu entendi, às vezes joga no grupo lá, né, eu mando no e-mail o doc lá, eu não entendia muito o que era, agora eu comecei a entender o que era exatamente. O iBox lá e tudo mais. E então a análise estatística, né? Não sei se você quer falar um pouco mais sobre isso. Eu até estudei assim e sei explicar alguma coisa, mas acho que se você puder dar uma alusão sobre isso. Não sei se é o momento agora, assim, né? Talvez a gente possa, pelos resultados, dar uma criticada né? De qualquer maneira, só vou dizer para vocês assim, ó. Primeira coisa que a gente faz é um modelo de análise, né?
a gente comparando grupos, tá? Então, vou comparar 2 grupos, vou fazer o que a gente chama de análise univariada. Vou pegar lá, idade, comparo os 2 grupos. Vou pegar a gravidade de depressão, comparo 2 grupos. Só que eu vou fazendo um monte de comparações. Quanto mais tiros eu der, estatisticamente, mais chance eu tenho, né, de acertar o alvo ao acaso. Então, quando eu faço múltiplas comparações, pode ser que eu encontre alguns resultados mostrando diferença entre os grupos simplesmente ao acaso. De tanto dar tiro, algumas vezes eu acerto. Então, a gente chama isso de análise univariada, primeira etapa. A segunda etapa, para eu ser mais conservador e ter uma certeza dos meus resultados, eu vou pegar todas aquelas variáveis que eu encontrei diferença entre os 2 grupos e vou jogar num pacote estatístico chamado de regressão logística. A regressão vai cruzar tudo com tudo, e vai me dizer assim, cara, dessas 20 variáveis aqui que tu jogou aqui, que deu resultado importante lá na análise univariada, realmente as variáveis importantes são A, B, C e D. A regressão logística me diz quantas variáveis realmente são importantes, daquelas que eu coloquei lá no modelo, e quais. E ainda o tamanho da importância através de uma medida, uma estimativa do risco relativo. Que, assim, é o risco de realmente existir aquela associação. E a gente chama isso de odds ratio, né, que é um conceito que também a gente leva um tempo para imaginar, mas é o risco relativo, a estimativa do risco relativo. Vocês devem ter visto nas aulas de epidemia e tal, né, que até pode, num outro momento, tomar esse conceito de odds ratio, mas é a força da associação. Quanto maior, né, 1. Qualquer coisa em matemática que eu multiplico por 1 fica igual, né? Eu tenho R$7, multiplico por 1, eu vou continuar com meus R$7. Então, quando o odds ratio é 1, não tem associação. Quando o odds ratio é maior do que 1, a gente vai acrescentando associações. Ou seja, é o fator de risco. Tipo, cigarro e câncer de pulmão. Um odds ratio de 40, quer dizer que está 40 vezes a chance aumentada de quem fuma ter câncer de pulmão. Se o odds ratio for menor do que 1, é fator de proteção. Né? Então, eu não tenho risco associado, ainda estou protegendo do risco de desenvolver uma determinada doença. Então, o odds ratio é mais ou menos esse tipo de resultado que ele nos diz. Se existe uma associação positiva ou existe uma associação protetiva. É fator de risco ou é fator de proteção? É isso que o odds ratio nos dá, que é o resultado mais importante de uma regressão logística, que vai me dizer, então, quantas variáveis realmente estão associadas com os 2 grupos e o tamanho dessa associação. Quantas variáveis, quais variáveis e o tamanho da associação. Né? Então, resumindo, isso é a estatística que a gente fez aí. A gente vai começar agora também nos resultados. Isso, aí fica mais fácil. Como falar teste, que melhor. Então, análise descritiva, né? 89 pacientes dos 981, então, relataram ter sentido amor anteriormente ao seu diagnóstico de toque. Desses 89, 79, então 88%, descreveram sintomas obsessivos e 68 sintomas compulsivos. 57,3% eram mulheres e 42,7% eram homens. Tinha uma pergunta específica, né? Que quando o seu toque começou, você associa, é um questionário bem grande, o Richard se lembra, né? É um questionário gigantesco, assim, você recém tinha se mudado, tinha morrido alguém, você recém tinha se apaixonado ou terminado um relacionamento. Tinha várias perguntas em busca de gatilhos possíveis para transtorno obsessivo compulsivo. Uma dessas era os relacionamentos amorosos, tipo paixão e tal, né? Então, em cima dessa questão que a gente conseguiu separar esses 89 dos outros. 89 pessoas associaram o início do toque a relações amorosas. E quando faz esse banco, faz uns questionários para tentar pegar todos os espectros de possíveis futuras pesquisas, assim, para deixar um banco bem... É isso que se faz? Não entendi a pergunta. Por exemplo, você vai fazer esse banco, então você não tem mais uma pesquisa específica, né, ainda.
Você monta um então, banco, faz esse banco foi feito assim. A gente fez zilhões de perguntas. Como era um consórcio do Brasil todo, muita gente tinha perguntas, a gente foi botando um monte de instrumento. A gente tem 1.680 variáveis possíveis lá, né? Mas geralmente as pesquisas são mais focadas. Então, entendi. Só sobre isso eu vou lá e faço só entrevistas dos pacientes. Mas como a gente tinha que juntar um número muito grande de pacientes, eu disse, cara, vamos aproveitar essa oportunidade, vamos perguntar outras coisas, que alguma hora vai servir. Tanto é que faz mais de 10 anos que a gente continua usando o mesmo banco de dados, né? Mas a tua pergunta procede. Olha, o ideal é ter um foco e perguntar em cima daquilo. Mas como sai caro fazer esse tipo de pesquisa, a gente aproveitou o embalo e já fez um monte de outras perguntas, né? Vamos lá, vamos adiante. Tá. Então, a média de idade no início dos sintomas. Então, aquele corte de 15 anos lá é bastante importante aqui. A média que relataram obsessão é de 16,7 anos, com desvio padrão de 6,53. E compulsão de 15,3 anos, com desvio padrão de 6,57. Ou seja, os pacientes que disseram que o toque veio depois do relacionamento amoroso tiveram, a princípio, um toque mais tardio um pouco. Mais tardio. Quando o toque começou na associação com relação romântica, o toque foi um pouco mais precoce. Exato. Pouco tempo ali, 2 anos, 3 anos, mas... É um pouco menor, né? Mas o desvio padrão é um pouco mais alto. Pensa que para uma pessoa de 15 anos de idade, né, 3 anos para uma pessoa de 15 anos de idade é 20% da vida dela, né? Não é tão pouco, né? Mas, verdade. Vamos adiante. E a gravidade dos sintomas também é importante aqui. O toque precedido de amor, ele foi relatado como moderado e grave, e do não precedido como somente moderado. Então, há uma tendência de ser maior gravidade. Está dando um indício de que uma relação amorosa pode modular a apresentação do toque, tanto na idade de início quanto na gravidade. Um pouquinho mais grave e um pouquinho mais tardio. O que faz sentido, até de acordo com o comentário da Sofia, né? De repente, a pessoa, para se apaixonar, ela tem que ter um pouco mais de idade, né? Não sei se isso é verdade, mas, a princípio, faz sentido, né, Sofia? E também acho que se a gente se apaixona muito novo, acho que essas questões de ficar mais, digamos assim, não sei se é a palavra certa, mas fissurado, ficar pensando mais na outra pessoa, acho que é maior, né? Essa possibilidade de poder realizar esse sentimento, a coisa fica mais... Legal. Vamos adiante. Tem uma coisa aqui que é meio estranha ali, que é, poxa, o paciente com toque de início precoce, na maioria das pesquisas a gente vê que é um paciente que piora mais, que ele tem mais tempo para piorar. Daí ele aparece como moderado, o que é estranho. Fiquei pensando, isso talvez tenha muito a ver com o curso do toque, que, poxa, o paciente que começa mais cedo, aos 8 anos, por exemplo, ele vai ter um toque mais crônico. Ele teve mais tempo para se adaptar aos sintomas e entender como é que funciona e levar uma vida cheia de acomodação familiar, evitação, lidando com isso. Enquanto que o adolescente ali, que começou a paixão e engatilhou o toque, ele está numa crise mais aguda. Tanto da questão da puberdade, que o cérebro dele está funcionando mais, está cheio de hormônio, e também, comecei as obsessões agora. Começa a ficar mais crítico, principalmente quando começa ali pela adolescência, se sentem muito mais perdidos, porque tem outras questões sociais envolvidas, tipo, tem que fazer a porcaria do vestibular e meus pais estão me cobrando, poxa, tem a rejeição dos meus colegas, a rejeição por pares no geral, enfim, tem muito mais coisa rolando ali. E tem 2 coisas acontecendo, né? O toque e a relação romântica. Se tiver 2 coisas acontecendo, tem mais chance de ser mais grave que quando é uma coisa só, né? E o toque mais precoce talvez até evite a pessoa de ir atrás de relacionamentos amorosos pela gravidade. Ele é mais grave, né? O toque precoce. E talvez a pessoa não vá atrás de relacionamentos amorosos, né? Não sei, tudo que o Richard falou... Enfim. Vamos adiante. Então, a análise univariada, o toque precipitado por amor foi significativamente associado às seguintes gravidades da dimensão de box, né? Die box, DY box. DY box.
Então, foi associada à violência de agressividade miscelânea, a gravidade e obsessão do iBox, gravidade dos fenômenos sensoriais, na idade e início de obsessão e compulsão, e a gravidade da ansiedade. A análise de x-quadrado revela uma associação marginal entre as taxas mais altas de depressão e os transtornos bipolar 2, tá? Entre aqueles que têm o toque precipitado de amor. Esse x-quadrado, quanto mais alto, mais próximo da hipótese, né? Mais positiva é a resposta. E nenhuma diferença significativa foi encontrada entre o toque precipitado de amor e os outros 4 transtornos do eixo 1, que é o transtorno de ansiedade de separação, transtorno de ansiedade generalizada, transtorno bipolar, ou agorafobia sem transtorno de pânico e o episódio de início. A gente vê que o x-quadrado aqui é bem baixo também. Então, é muito estranho não ter dado resultado para ansiedade de separação. Porque é uma das coisas que mais, obviamente, eu pensaria. A pessoa está incrivelmente apaixonada, ela vai ficar com uma angústia de se separar daquele objeto. Claro, substitui a mãe pela paixonite, né? Então, é muito estranho isso, mas resultado estatístico não tem com o que discutir, né? Aconteceu. Vamos pensar. Pode ter algum viés aí que tenha puxado isso no... Vamos ver, depois da discussão deve ter alguma coisa, né? Então, aqui está mostrando ainda a análise univariada. Isso. Os preditores, então, independentes associados com o toque precipitado por amor. Isso. Então, os fenômenos sensoriais e idade de aparecimento da obsessão são que os preditores independentes, né, que se associaram. O modelo previu, então, paciente com toque precipitado do amor, eles tinham 1,05 vezes mais chance de relatar maior gravidade dos fenômenos sensoriais e 1,06 vezes mais chance de experimentar o início dos sintomas em uma idade avançada, particularmente as obsessões. Vamos lá, vamos analisar esse odds rate aí. 1,05. Cara, tudo bem, a estatística deu lá, a significância estatística, tal, apareceu lá no modelo de regressão, mas 1,05 é 5% a mais de chance. Do ponto de vista estatístico, eu não vou discutir, mas do ponto de vista de relevância clínica, não sei, né? Será que é importante? Outra coisa, 1,06 vezes mais, cara, é 6% vezes mais de chance de experimentar o início do sintoma numa idade um pouquinho mais alta, particularmente obsessões. Então, será que realmente é clinicamente relevante, né? A estatística dá um resultado, mas eles têm que analisar se clinicamente. Tipo assim, fiz um estudo, mostrou que a rebimboquina aumenta a pressão arterial. Aí deu lá a estatística, beleza, aumenta. Aumenta 1 milímetro de mercúrio. O cara tinha 120 de sistólica, agora tem 121. Ah, mas deu a estatística. Pois é, mas qual é a relevância clínica disso? E cabe a nós dizer se 5% a mais de chance de estar associado a fenômeno sensorial, por exemplo, né? O cara teve se apaixonou, virou toque, isso está associado com fenômeno sensorial. Aumenta 5% a chance do cara ter fenômeno sensorial. É desprezível? É extremamente relevante? Não sei. Olha, eu como clínico na amostra final, que ficou de 89 pacientes, eu ia dizer irrelevante. Eu não vou criar um modelo teórico totalmente novo, dizendo que é um subtipo de toque, como foi proposto na introdução, para 89 pacientes, sendo que algum deles ali podia estar muito, muito discrepante nos fenômenos sensoriais e puxou essa estatística para dizer que é relevante. Eu, como clínico, olharia para isso. Não, eu não vou me preocupar com isso. Esse é o tipo de leitura que a gente tem que fazer dos artigos, né? Pensar se aquilo tem relevância. Porque uma coisa é a gente tortura os dados e eles confessam que a gente quer, né? Mas será que tem relevância aqui? O que diz aqui, houve uma tendência menor, então, entre o toque precipitado de amor e maior gravidade de obsessões. Embora essa associação não tenha estatisticamente significativo. Mais uma pergunta, mas tendo, por exemplo, esse 5% de possibilidade, você tendo um paciente diante de você, assim, você deve considerar, caso ele manifestar que foi um ponto de gatilho para ele, não vai fazer diferença nenhuma no tratamento, assim? Cara, a gente sempre vai considerar o que o paciente diz, né?
o importante para ele é aquilo que ele acredita que é o importante para ele, né? Às vezes não concordo com o que a gente pensa, mas eu vou dizer que em que tipo de situação eu consideraria isso como sendo um gatilho para o toque? Quando é um paciente que não responde ao tratamento, por exemplo, né? Não tem uma boa resposta ao tratamento e tal, e aí tu vai esmiuçar e tu vai garimpar que outros fatores podem estar colaborando para ele não melhorar, para gravidade ou para não resposta ao tratamento, daqui a pouco aparece lá uma relação amorosa, traumática e tal. Cara, isso dá para ser trabalhado em psicoterapia, tá, vamos trabalhar em psicoterapia, vamos afastar esse fator. Mas daí a gente sai da estatística e passa para a individualidade, né? É tratamento personalizado daquele sujeito. É um cara que não melhora, não sabemos por que ele não melhora, mas ele não melhora, e existe esse fator associado na vida dele. Então, talvez as relações amorosas, entre aspas, traumáticas ou não, enfim, elas possam ser guardadas para algum momento do tratamento aquilo ser trabalhado na psicoterapia. Pode acontecer isso? Pode. É uma possibilidade? Depende muito do que o cabrito que está ali na tua frente vai dizer da vida dele, né? O que tu acha, Richard? Bem por isso, que a psicoterapia individual ela sempre vai focar em todos os problemas que o paciente tem, não o único problema do toque, por exemplo. Vai abranger tudo, tanto a parte biológica, social, psicológica, vai abranger tudo. Então, se ele teve uma desilusão amorosa, ele tem um problema com o chefe, ele tem transtorno obsessivo e compulsivo, a gente vai tratar os três. Mas o que não dá é, com 5% de relevância, eu colocar isso dentro de um protocolo de terapia de grupo, em que eu não consigo generalizar para todos de um grupo, por exemplo, 10 participantes. Vou colocar isso, de repente, uma questão amorosa te engatilhou e tu começou a ter toque por conta disso. Vamos falar sobre o triângulo do amor do Sternberg. Não faz o menor sentido para o grupo. Talvez faça sentido para um dos indivíduos que está ali. Só que, né, nem sempre, na quantidade de grupos que tu vai fazer, talvez, dentro de 10 grupos, para um indivíduo vai fazer sentido. E para outro, não. Outros não. Seria, então, mais a relevância teórica, assim, de saber que há uma possibilidade do amor influenciar, mas clinicamente não é tão relevante. Eu vejo o artigo muito como um debate teórico sobre será que a gente consegue traçar dois paralelos aqui, uma pessoa super apaixonada e uma pessoa obsessiva, o quanto eles são parecidos neurobiologicamente, mas uma pessoa que começou a ter toque por conta de uma paixão, na minha opinião, eu posso estar completamente enganado, é dar uma forçada, é que nem o Igor disse, torturar os dados. Então, estou torturando eles para eles responderem o que eu quero. De repente, são duas variáveis que caminham paralelamente, não se cruzam em nenhum momento, mas por algum motivo a gente tem ali uma associação estatística. Então, quando a gente olha lá no início que o Felipe mostrou, né, 9% da amostra associou o início do toque a uma relação amorosa. Pô, se for pensar que de cada 10 pacientes, um tem isso como gatilho, cara, até poderia ser interessante a gente montar protocolos específicos para esse tipo de situação. Mas quando vai ver mesmo, a associação ela não permanece. A regressão logística, ela tenta fazer todas as associações possíveis entre todas as variáveis que a gente colocar no modelo. Então, ela vai ver se toque pós-amor, com gravidade, com tipo de sintoma, que tipo de associação existe entre todas essas variáveis. E ela me diz, olha, realmente as importantes são essas duas aqui. Início mais tardio e fenômeno sensorial. Isso mostra uma boa... discrimina o toque pré-amor e o toque pós-amor. Isso é o que a regressão logística diz, com significância estatística. Mas tem relevância clínica? Talvez não tenha. Eu vou dizer para vocês, 1,05, eu nem considero nos meus trabalhos, eu nem discuto esse resultado. Eu, como eu sou estatístico leigo, tá? Eu considero 15%, para mais de 15%. Então, por exemplo, se desse 1,16 no odds rate, legal. Acho que aí começa a ter uma relevância clínica. Né? Se tu disser assim, deu 0,84, beleza, já tem uma relevância protetiva boa aí. Mas 5%, de novo, pode ser tortura dos dados, pode ser só um acaso estatístico, né? Eu prefiro relevância clínica e epidemiológica, no caso do odds rate, sempre 15% para cima. E além disso, tem
vários vieses ali do estudo mesmo, que ele não estava buscando paixão. Não foi para isso que o estudo foi desenhado. Foi desenhado para isso. Tanto que, poxa, o artigo ele se propõe a discutir isso associado ao toque, não o toque associado à paixão. Então, tu tem falta de instrumento, tu tem perguntas que são abertas demais, tu tem uma amostra que ela é clinicamente mais grave do que geralmente se vê em consultório. Tu tem muitas coisas que ali na discussão já aparecem como problemáticas. Então, talvez esse odds ratio que deu 1,06, poxa, se fosse um estudo redondinho para esse tema, ele não seria isso, ele não seria representativo, e aí a gente ia ter uma literatura cinza. Tá tudo bem, tá tudo bem. Contribui. A gente já sabe que, bom, isso daqui não tem nada a ver, talvez a gente não tenha que prestar tanta atenção nisso. Tá bom? E olhe como as interpretações são díspares, né? O fato de eu ter um toque pós-amor me fez ter uma idade de início mais tardia das obsessões. Mas isso é bom. O toque, quanto mais precoce, pior. Então, esse toque ainda é um toque, a princípio, de bom prognóstico, né? Melhor prognóstico, né? Mas eu concordo com o Richard. Acho que os resultados são fracos para a gente poder considerar clinicamente importantes, né? Tem os viés de memória, né? O desenho do trabalho não foi construído para isso, né? Ele foi construído para levantar hipóteses. E eu acho que esse mérito esse trabalho tem. Ele levanta uma possibilidade, que eu acho que, do ponto de vista da minha leitura clínica, eu diria, cara, não se confirma. Teve um clube Temos de que revista. investigar melhor. Temos que investigar melhor, né? Teve um clube de revista que tu, Igor, fez, eu lembro até hoje, que era sobre MDR como tratamento para toque, e que tu abriu um artigo ali e começou a olhar, o abstract do artigo dizia, pô, super bom, resultados legais, né? Agora temos mais um tratamento para toque que não só exposição e prevenção de resposta. Legal, abriu estatística. Nem tanto, né? Os resultados não são tão bonitos assim quanto a gente espera na exposição e prevenção de resposta. E aí fica, não é um modelo que a gente possa utilizar para tratar. Agora eu vou começar a dar minhas letras aqui. A parte legal de tudo isso é que a gente consegue pensar numa pessoa que está incrivelmente apaixonada e que ela pode se tornar obsessiva por aquele indivíduo que entra no perfil do amor dela. E, poxa, será que isso é semelhante? Pô, neurobiologicamente a gente pode dizer que sim. Pode dizer que sim. Só que eu vejo um grande problema quando tu coloca dois paralelos como esse. É que existem clínicos que são muito ruins e que eles vão querer tratar o amor patológico, ou amor, uma paixão, como se fosse uma doença. Da mesma forma como o luto foi colocado agora no DSM, e que nem sempre ele é uma patologia. Tem coisas que explicam muito melhor o luto patológico, digamos. Bom, depressão, episódio depressivo, transtorno depressivo maior, é bem melhor dizer que a pessoa tem luto. Luto, para mim, é uma coisa muito aceitável do ponto de vista. Perdi um familiar, vou ter luto. E tá tudo bem. É uma coisa natural. Da mesma forma, vou me apaixonar. Tá tudo bem, é natural. É algo que a gente não deveria patologizar. Não é ruim colocar as duas coisas juntas. O problema é que isso pode causar uma confusão em clínicos que não sabem interpretar as coisas. E aí vão começar a olhar, poxa, tu tá sofrendo de amor. Então, né, vamos fazer um tratamento especial para ti parar de sofrer de amor e começar a sofrer menos. Se torna uma pessoa fria que não consegue se entregar para um relacionamento e, pô, né, daqui a pouco tu cria um problema no relacionamento que estava indo bem. Estava indo bem. Aquela paixão em algum momento ia se tornar um relacionamento bem mais sério, amoroso, ia progredir, não ia ficar com essas características para sempre. Então, eu gosto muito de citar o Aristóteles, né? Quando ele foi descobrir a média aritmética, ele estava em busca do ponto de equilíbrio. Não pode amar demais e não pode amar de menos. Tem que amar na dose certa. Esse é o segredo da saúde, digamos assim, pelo menos conceito um pouco mais moderno. Não pode lavar a mão demais e não pode não lavar a mão. Tem que lavar a mão na medida certa. O que é a medida certa? Cara, depende do contexto. Uma pandemia, todo mundo lavou muito mais a mão e estava certo. Mas fora da pandemia, as pessoas lavam muito menos as mãos e também está certo.
mas não lavar nunca. Ou lavar toda hora, a todo momento. Então é sempre o ponto de equilíbrio, né? O que mais? Felipe, eu toco aqui ou tu toca? Trancou aqui. É. Ah, não, destrancou agora. Vai, Felipe! Se quiser eu toco, não tem problema. Foquei mais nessa parte. Só tá um pouco trancado, Felipe, a gente não tá te vendo, tá meio travadinho. Não tô entendendo. Bom, Vai, Deixa eu vai. fechar aqui, não. Deixa eu fechar a Tá. câmera, daí a internet aqui não pesa tanto. Daí eu faço aqui, só esse slide, daí depois você continua. Então, como a idade avançada, a gente foi debatido já, e maior gravidade dos fenômenos sensoriais. No entanto, o toque precipitado de amor não foi associado à gravidade dos outros sintomas lá, né? Da dimensão dos sintomas e episódio de início, distúrbio de humor ou transtorno de ansiedade. Então, a primeira hipótese em que o paciente toca precipitado de amor apresenta características clínicas diferentes, mas também questionável, como eu falar. E a segunda hipótese que preveu um amor, uma maior taxa de doenças psiquiátricas, morbidades entre aqueles com toque precipitado de amor, não foi apoiada pelo estudo, então não há uma interferência direta. Aí, de modo geral, as evidências preliminares indicam que o amor romântico pode influenciar a expressão desse toque. Aí, se você quiser continuar agora, tipo... Uhum. Tava com o áudio aberto. Uma coisa, eles têm uma associação ali com os fenômenos sensoriais de completude, principalmente, e que eles aproximam isso, só que eu não sei, tá? Se fenômeno sensorial no toque de completude, ele é próximo daquela incompletude que a gente sente pela pessoa amada quando a gente tá apaixonado. Eu não sei se isso é uma forçação, tá? Eu não sei. E é bem uma questão teórica que talvez não seja, talvez realmente sejam coisas próximas, até idênticas, e outras não, tá? Não sei mesmo. Uma das coisas que o próprio artigo coloca é que comorbidade no toque não é exceção, é regra. Então, quando a gente está apaixonado, a gente fica mais ansioso, talvez até mais deprimido, e no toque isso é comum, não existe tratamento em TCC para toque sem falar de depressão e ansiedade. Se tiver, tá errado. Se tiver, tá errado, bem simples, principalmente no individual. Mesmo nos grupos a gente fala sobre as comorbidades e a gente diz para, olha, fiquem atentos, né? Se tiver depressão, ansiedade, vai para o tratamento individual, vai ser mais personalizado, consegue tratar essa parte. Então, poxa, uma pessoa que está deprimida por conta de amor, a gente volta para as torturas do jovem Werder, que vai se matar por conta de um amor platônico que não é correspondido ou que não vai acontecer, que não dá certo, e até onde vai isso? E quando a gente fala de um adolescente, poxa, eu não sei se vocês têm contato com um adolescente que está começando nesse mundo de relacionamentos. Nossa, eles sofrem tanto, 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 porque não tem habilidade para chegar numa pessoa e dizer, olha, eu gosto de ti, será que a gente poderia sair juntos? E às vezes por habilidade social. Por habilidade social não tem. Não tem. Alguns morrem de vergonha, e aí a gente vai lembrar muito daquela. Pelo menos eu fazia isso, tá? Tipo, quando adolescente, alguém que eu gostava olhava pra mim e ficava todo envergonhado. E saía de perto. A falta de habilidade. Hoje, como adulto, talvez eu não faça isso. Talvez até venha a ter um comportamento social mais aceito. Poxa, e será que esses comportamentos de vergonha na adolescência que indicam um toque mais tardio, se não me engano a média ali era 16 anos, não está mascarando os dados novamente? Novamente. E aí vem o que a Sofia perguntou sobre a questão da idade, será que o amor é diferente em algumas idades? Eu posso dizer certamente, porque tu tem um repertório todo de uma vida que lá na adultez tu vai se apaixonar de uma maneira diferente. Enquanto que tu tem problemas de vida na adolescência que eles são diferentes da adultez, da velhice, bem diferente. Então, acho que o entendimento do amor romântico, vamos chamar de paixão, com certeza é diferente aos 15 e aos 80 anos. Mas neurobiologicamente, cara, eu não sei. Nunca pesquisei isso. Pode ser que não. Mas o entendimento do que está acontecendo, com certeza. Eu desconfio que os mecanismos não são diferentes, só a intensidade. Por causa do cérebro do adolescente ali que está
ainda é informação. Nós estamos Confia. pesquisando, o grupo de pesquisa toque, pesquisa também suicidalidade, agora vamos pesquisar amor também. Interessante. Somebody love. Tá. Eu tenho outras coisas que eu fui anotando aqui Legal, vamos lá. por coisas. Não teve associação com compulsão, tá? Mas uma das coisas que a CETOC não mediu muito foi compulsão mental. Né? A gente não tem uma discriminação, um instrumento só para, ó, isso daqui é compulsão mental. Não tem. Então, novamente, poxa, será que a gente não teria numa pessoa apaixonada uma compulsão mental de toda vez que eu fico pensando na pessoa, tô lá, aquela brincadeirinha que pega uma flor e começa, ele me quer, ele não me quer, ele quer, não me quer. Isso talvez seja uma compulsão. Se eu faço isso repetidas vezes e eu faço isso com uma tendência de diminuir a minha ansiedade por causa desse compulsão, mas é uma compulsão relacionada ao toque. Mas ninguém disse que a compulsão tinha que ser exclusividade do toque ou a obsessão. Ninguém falou isso. Outra coisa, não foi perguntado. Esses indivíduos, eles estão tendo relação sexual? E como é que é essa relação sexual? Poxa, daqui a pouco eu tô apaixonado pela pessoa, tô tendo relação sexual, tá sendo importante, agradável para mim, eu tô liberando endorfina no meu cérebro, ocitocina, tá sendo bom. Mas daqui a pouco eu tô apaixonado pela pessoa e eu tenho uma cultura religiosa muito, muito grande e que eu não deveria estar fazendo sexo agora, segundo os meus valores, então eu tô transcendendo uma regra e isso tá sendo ruim nessa parte do relacionamento, ou seja, eu tô ambivalente nessa história. E aí a relação sexual tá, ao mesmo tempo, liberando cortisol e, poxa, meu cérebro tá cheio de endorfina, ocitocina, porque eu tô apaixonado pelo indivíduo, tá? Igor, acertei na neurofisiologia? Uhum. Tá, que bom. Por Eu enquanto. sempre me atrapalho nessa parte. Que bom. Tá, outra coisa. O Felipe tinha perguntado ali, poxa, clinicamente relevante. O que acontece? Eu tenho uma hipótese que talvez o Igor vai incomodar agora. A gente tenta, com um paciente com TOC, um paciente que está perdidamente apaixonado, fazer com que o sofrimento dele deixe de ser sofrimento e vá para desconforto. A gente nunca vai deixar de ter desconforto. Desconforto é inerentemente humano, né? Eu tenho desconforto de levantar para trabalhar. Queria ficar dormindo, queria fazer outra coisa. Eu tenho desconforto num relacionamento amoroso em que eu queria sexta-feira ficar olhando TV, mas vou ter que sair com a pessoa para jantar. Tenho desconforto. Diferente de um sofrimento, em que, poxa, eu não queria fazer isso, e aí eu fico com raiva, eu fico ansioso, e a mesma coisa para quando eu tô apaixonado. Às vezes eu tô tão apaixonado pela pessoa, que, como disse uma paciente minha, eu amo tanto o fulaninho, não vou dizer o nome do fulaninho, que eu quero vestir a pele dele. A gente fica, opa, meio doido esse negócio. Essa mesma paciente quebrou o vidro do carro, o para-brisa do carro com um taco de beisebol. Então, a gente começa a perceber, opa, as coisas estão passando. E ela afirma que fez isso porque ela ama demais. E aí eu pergunto, Igor, personalidade border? Não foi medido. Nenhuma dos transtornos de personalidade foi avaliado, né? Nesse projeto aí. Então, é sempre esse questionamento. Cara, o border é aquele negócio, tem o vazio. O vazio é a incompletude, né? Vazio crônico, impulsividade, relações intensas. E aí tem aquela coisa de ter um transtorno de personalidade borderline e ter um funcionamento borderline sob estresse, né? Pessoas sob estresse se defendem, né? Seus mecanismos de defesa aí, uns ficam mais obsessivos, que às vezes até simula toque, tem uns que ficam mais border, tem uns que ficam mais paranoide, tem uns que ficam mais histriônicos, e border pode ser um jeito de funcionar, né? Não necessariamente um transtorno, uma doença. Então, um paciente com toque pode dar uma borderizada? Cara, pode, né? Aí o vazio vira a incompletude do seu fenômeno sensorial, as relações mais intensas viram paixões patológicas. Então, tem como dizer que não? Não. Tudo pode, mas, cara, dá para responder aqui? Não. Não tem como responder, mas como todo trabalho exploratório, né, eu acho que ele mais levanta hipóteses do que tentou responder algumas ali e tal. A gente tinha falou na vida sexual, né, a gente tinha uma hipótese de que talvez pessoas com toque pós-relação amorosa tivessem um conteúdo de sintomas mais sexualizados, né?
E isso não se confirmou. Ou seja, o conteúdo sexual não é decorrente de relações amorosas, enfim, sexualizadas ou não sexualizadas. Ou seja, o conteúdo sexual, moral, religioso, não está associado com esse gatilho, pelo menos nessa amostra, né? Mas, como a gente costuma terminar os artigos assim, né? Remains more speculation, né? Precisa ser mais especulado esse negócio. É que é muita coisa para estudar ainda, essa é a verdade, né? E tem toda a parte ainda que a gente já tem bastantes dados até da Márcia, por exemplo, o casamento. O casamento melhora os sintomas de toque. Se a pessoa tem um parceiro sexual ativo e tá bem no relacionamento, a pessoa melhora mais, né? E aí, só falando do indivíduo com toque, que talvez seja o toque que despertou ali na paixão, foi o gatilho. Pô, tem muita coisa para pensar. O artigo levanta muita coisa que a gente fica tipo, nossa, dá vontade de medir esse negócio aqui, né? Vamos fazer um trabalhinho nesse negócio. Então, esse talvez seja o maior mérito do artigo, de a gente olhar e pensar, tá, dá para investigar mais. Dá para explorar melhor, né? Dá para explorar bem melhor. Mas, eu não sei, algumas coisas me parecem uma forçação de barra teórica, principalmente a parte dos fenômenos sensoriais. Quanto à parte compulsiva, a gente ainda não falou sobre, poxa, daqui a pouco a pessoa está apaixonada lá no início, pega um adolescente que já está com os hormônios à flor da pele, foi medido o quanto eles têm compulsão por masturbação? E isso é da adolescência ou isso é da paixão? Nem perguntado, sim, é da testosterona ou é da... Não sei. Será que isso não aumentou a frequência, não piorou? E será que a hipercompulsão por masturbação, independente se é menino ou menina, não aumentou os níveis de ansiedade? E aí? A gente sabe que o jovem, por exemplo, ele é mais impulsivo, ele é menos tolerante à frustração, né? O quanto isso... Cara, tem muita coisa para ser questionada. E eu não sei se vocês perceberam, mas leitura crítica de um artigo é mais ou menos isso que o Richard está fazendo. O Felipe, talvez pela menor experiência, né, Felipe mostrou os resultados, o que é o artigo, legal, mostrou a fotografia, um artigo é uma fotografia, e o Richard está fazendo essa leitura crítica com a experiência clínica que ele tem. Então, quando a gente lê um artigo para se informar, é como o Felipe está mostrando. Quando a gente lê um artigo com leitura crítica para pensar, né, é mais fácil quando a gente tem experiência clínica. Eu vejo que dá diferença do tipo de leitura. Vou ler para me informar, é um tipo de leitura. Vou ler para criticar, é outro tipo de leitura. A gente tem que ter outras ferramentas para fazer leitura crítica. A experiência clínica é uma, facilita um monte. Mas eu ler muito artigo e não entender nada para chegar nesse ponto. Saber facilita também, é outra ferramenta. Saber um pouco de epidemiologia, desenho de estudo, é outra ferramenta. Quanto mais ferramenta a gente tem, mais fácil fica de criticar. É óbvio que a gente não esperava isso de ti ainda, né, Felipe? Ainda. Tem um modelo de teoria agora dentro da psicologia que é bem forte, que é a psicoterapia baseada em evidências. Até discuti com uma pessoa grande recentemente. Que a pessoa ajuda a criticar a metodologia. Né, faz um curso aí, vende tal, que é para criticar a metodologia. Só que essa pessoa ela não explica a estatística e não explica como ler resultado. Não serve de nada. Tá, é bom, legal, mas né, é insuficiente. Insuficiente, inclusive está tendo agora. Tem que ler resultado para conseguir fazer psicologia baseada em evidência. E muitas vezes as pessoas não fazem, porque tem medo da estatística. Eu tenho medo da estatística. Volta e meia tem que voltar num livro, perguntar pro Igor alguma coisa, porque tá mutado, Igor. Eu faço isso. Volta e meia, cara, o que é esse teste mesmo? Para que serve esse negócio? Como é que funciona? Tem que dar, nem que seja no Wikipedia, eu dou uma estudada no Wikipedia, que diabo de teste de von Recklinghausen que o cara aplicou que eu nunca ouvi falar. Então, tem muita coisa bonita na psicologia, mas tem muita coisa mascarada. Então, a ciência é assim, bicho. Eu não sei falar sobre a ciência, mas eu sei da psicologia alguma coisa. Então, da psico, infelizmente, a gente tem essa onda agora, pelo menos no Brasil, é uma psicoterapia baseada em evidências que não é parcial. É parcial.
Mas, assim, de modo geral, lendo esse artigo, Felipe e Richard, relações amorosas modulam o toque ou não modulam o toque? Vai, Felipe, eu tenho minha resposta. A minha resposta é o senso crítico é bem baixo, né? Porque eu não tenho experiência nenhuma em toque, então. Mas ali eu acho que tem uma certa influência, baixa, mas tem uma influência. A minha resposta eu não sei. A minha... O artigo não foi o suficiente a nível de evidência para eu dizer não ou sim. Não sei. Eu acho que essa é um estudo mais exploratório e levantador de hipóteses do que qualquer outra coisa, porque os resultados dele, a princípio, se eu tivesse que só escolher sim ou não, eu diria não. Não tem associação. A evidência é tão fraca que eu não vou considerar como relevância clínico-epidemiológica. Mas ele levanta hipóteses. É um levantador de hipóteses. Estudos exploratórios, tipo transversal, caso controle, muitas vezes ele serve mais para levantar hipóteses do que propriamente para confirmar. Né? Agora, aquilo que eu disse para vocês, assim, um caso mais complexo, mais difícil, não responde adequadamente ao tratamento, considerar essa variável como uma variável a ser trabalhada, então, para ajudar no contexto clínico, cara, guarda na manga essa variável, tal, daqui a pouco o neguinho não melhora, tal, vamos ver como é que foi esse papo dessa relação amorosa, teve relação sexual, não teve? Vamos explorar melhor isso, né? Vá que acerte um daqueles 89 ali que estavam na amostra e a gente ajude os caras, né? É que dentro da psicoterapia individual a gente acaba fazendo isso no trabalho de crença. A gente faz todo o trabalho de exposição e prevenção de resposta primeiro, daí quando a gente vai entrar na parte cognitiva da história, a gente começa a trabalhar as crenças centrais ou nucleares. Aquilo que está condicionando esses sintomas obsessivos compulsivos a existirem, quando eles surgiram, como eles surgiram, quais foram os piores episódios, quais foram os que não foram tão ruins assim, e muitas vezes a gente chega nessa raiz do problema que tanto a TCC é criticada, que não vai a fundo. Vai, só que é uma segunda ou terceira etapa de tratamento, onde talvez a gente descubra lá atrás que a pessoa teve um estupro, por exemplo, e por conta disso ela tem toque hoje, despertou lá naquele momento, e fica obsessiva. Será que eu posso vir a me tornar um abusador? Né? Porque tem uma regra, todo abusado vira abusador. Eu tenho um paciente que tem exatamente essa crença, e aí como é que se trabalha nessa regra? Poxa, vai conversando, vai tentando modificar qual seria a coisa mais adequada aqui. Dentro do viés de memória, que é um dos grandes problemas de estudos transversais e de caso controle, que a gente colhe hoje informações lá do passado, né? O viés de memória tem uma tinta diferente, que é o seguinte: o ser humano precisa, é da nossa natureza, botar a culpa em alguém ou em alguma coisa. Como diz o filósofo, aquele Homer Simpson, né? A culpa é minha, eu ponho quem eu quiser. Então, daqui a pouco, eu nunca parei para pensar por que eu tenho o diabo do toque, tal. Mas vem alguém e me pergunta: teve alguma relação amorosa que tu acha que pode ter começado o toque? Claro, foi daí. E aí vem o tal, a gente está induzindo a pessoa a um viés de memória. Ela vai poder botar a culpa. 9% de 1.000 pessoas, 89 pessoas ali associaram. Mas duvido que tenham chegado com essa queixa primária. Doutor, eu vim consultar aqui porque eu tenho toque. Tudo começou depois de uma relação amorosa. Entende? Mas quando a gente pergunta, a gente induz o viés de memória. Então, você, tá aí, achei a causa. Não temos que achar a causa. Nem sempre a gente vai achar as causas. O porquê, mas não tem resposta para os porquês, né? Eu falo com os pacientes, não precisa achar a causa, a gente precisa tratar. Onde surgiu, pouco importa, o tratamento vai ser igual, né? Tipo, vamos voltar no passado, agora, no início do tratamento. Faz a menor diferença, a gente só vai perder tempo. Então, o porquê interessa, é interessante, a gente conseguir afastar o motivo. Esse é um motivo lá do passado, eu não vou conseguir afastar mais o porquê, o que mais importa mesmo é o como. Como que eu resolvo essa encrenca aí, né? Então, legal, meu toque começou depois de um relacionamento amoroso. Bom, posso até tentar ver que tipo de crença, distorção do pensamento, né? Porque o que interessa mesmo é o que a pessoa acredita, né? Sim, no processamento cognitivo que a gente trabalha, não no evento, no fato. O fato a gente não consegue mudar. Só consegue mudar como ele se relaciona com esse pensamento. Eu estou dizendo, Richard, para os pacientes que o que mais atrapalha, o pior, não é ter toque, é acreditar nele. Ter o toque é uma coisa, tu acreditar no toque
e fazer o que ele manda, isso é a pior parte. Que é a fusão de pensamento e ação lá do... Posso ser feio, mas se eu ainda por cima acredito que eu sou feio, cara, se a minha autoestima vai pro beleléu, velho. Eu posso ser feio. Agora, se eu não acredito nisso, eu não sofro, né? Uhum. Ter toque talvez não seja o maior problema, mas acreditar nele é o problema. Então, como que eu resolvo isso, né? E talvez seja mais importante do porquê que eu tenho toque. A resposta é a clássica, aquela, Deus quis. E aí? Mato Deus? Xingo Deus? O que eu faço com ele, né? Ah, como é que eu saio dessa? Ah, bom. Legal. Gostei, uma discussão leve para uma quinta na hora do almoço, assim, né? Muito obrigado, então, Felipe, Richard, acho que foi legal. Uma vez por mês, eu vou escolher algum dos artigos. Esse é um dos que eu participei. Tem muita coisa que eu discuti e não concordei com eles, mas acabou sendo publicado. Vejam que a publicação está numa revista que tem fator de impacto 1,6. Não uma revistona, assim, né? Ou seja, foi um material que provavelmente deu um resultado ruim, fraco, e aí a gente não consegue publicar numa revista de grande fator de impacto, né? Mas é uma evidência que foi gerada. Uma evidência ruim, fraca, mas é uma evidência gerada. Mesmo sendo talvez contrário ao que a gente esperava, né? Publicar resultados negativos, pessoal, é bem difícil, viu? É bem difícil. Então, esse Quando você perde muito trabalho, né, com isso. Esse é o tipo de artigo de resultado negativo, né? Aí tu dá uma lapidada, consegui isso, mas com uma forcinha de evidência desse tamanho, assim. E aí saiu no... É um relatório, né? Um trabalho publicado é um relatório. Então, essa era a ideia de hoje. Lembrando que, então, acho que semana que vem... Ezequiel, tu quer fazer reunião com a gurizada? Tu quer fazer algum treinamento, alguma coisa? Porque semana que vem eu vou estar lá no Brain, no cérebro, comportamento e emoções. Acho que a gente não vai poder fazer a reunião. E aí, se quiser fazer a reunião, de repente, vou interromper aqui. Quem sabe a gente cancela essa do